E a resposta é porque temos o mesmo Pai, né? Que o bondoso Deus nos abençoe no meditar na sua santa palavra. Amém. Como eu havia anunciado para vocês, nesse período, agora nas próximas semanas, a gente vai ter a oportunidade de se concentrar num livro, que é a carta aos Efésios, de Paulo aos Efésios. E é uma carta muito rica, muito profunda, que tem aspectos que tocam a nossa vida sob diversas perspectivas. E eu quero convidá-los a caminhar junto conosco nesses encontros que a gente tem aqui na Congregação Concórdia. Então sejam bem-vindos também aqueles que estão nos acompanhando através da transmissão dos cultos. E eu queria fazer, sempre eu convido, né? Então fica novamente o convite de vocês terem a Bíblia aberta, pelo menos na carta aos Efésios. Eu vou fazer algumas menções. Sempre é um convite para que a gente possa refletir com a Bíblia aberta e a gente ter esse momento de olhar, de meditar, de fazer essas conexões também, que sempre é importante. Nós começamos na semana passada, lá no capítulo 1, e quem tem a Bíblia da congregação, está na página 1293, que começa a carta de Paulo aos Efésios. É algo muito interessante, que o versículo 3 ao versículo 14, esse é um detalhe que me chamou a atenção na última semana, é uma grande frase. Na verdade, é uma grande frase que a gente tem aqui, o apóstolo Paulo. Na verdade, eu acho que o apóstolo Paulo estava tão impressionado com Deus, porque aqui reflete o Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que ele disse, eu não vou dividir essa frase, eu vou colocar a frase inteira, para dar essa ênfase nas bênçãos que Deus tem derramado na vida de cada um de nós. E até o versículo 7 e 8 diz que como é maravilhosa a graça de Deus que Ele nos dá com tanta fartura. E a gente vai ver que quem é que é o sujeito dessas frases? Sempre é Deus. É Deus que está abençoando, é Deus que está acolhendo, é Deus que está libertando, é Deus que está conduzindo, é Deus que está trazendo uma herança, dando essa herança. É sempre Deus que está fazendo aqui, mas Ele faz em Cristo. E um outro detalhe dessa carta aos Efésios, a repetição do estar em Cristo. Por isso que a gente utilizou também como tema desses nossos encontros, em Cristo. Deus faz em Cristo, Deus abençoa em Cristo, Deus liberta em Cristo, Deus nos adota em Cristo, Deus dá uma herança em Cristo. Sempre Ele faz em Cristo. Para quem? Para vocês. Deus em Cristo nos adota, Deus em Cristo nos liberta, Deus em Cristo nos perdoa, Deus em Cristo nos garante essa herança. É Deus em Cristo por você. E o que me chama a atenção é no versículo 13 do primeiro capítulo, quando vocês ouviram essa boa notícia, vocês creram, e maravilhosamente isso que vocês ouviram e agora creram, está com vocês. Deus em Cristo dá para vocês, e quem garante tudo isso é o Espírito Santo. Como são boas as bênçãos que Deus nos dá, como são maravilhosas. E essa é a primeira oração do apóstolo Paulo impressionado. E quando a gente continua no versículo 15, é o apóstolo Paulo orando pela igreja. E uma das coisas que ele fica feliz é quando ele ouve que aquela igreja estava com a fé no Salvador Jesus Cristo. Então no sentido vertical e como também no horizontal. Eu fico muito feliz quando eu ouvi falar que vocês têm a fé em Jesus e também que vocês estão agindo ativamente em amor uns com os outros. E aqui a gente já logo pode perceber que uma vida de fé comunitária não é uma vida isolada. É onde eu exercito junto com os meus irmãos em Cristo. Onde eu estou presente, engajado uns com os outros. E o apóstolo Paulo, ele pede algumas coisas para Deus nessa oração. Primeiro ele pede para que o Espírito Santo esteja junto com todos, versículo 17. Mas eu queria destacar o versículo 18. O versículo 18, ele pede para que a mente deles seja aberta, justamente para que eles possam conhecer e perceber a esperança que eles têm. E às vezes a gente, trazendo um pouco para nós agora, às vezes a gente também precisa desse pedido. Ó Senhor, abra o nosso coração, nossa mente para essa esperança que nós temos.
Em que sentido? Porque às vezes a gente tem essa esperança mais no sentido horizontal para as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Ou às vezes até no sentido de, quando eu morrer em Cristo, eu estou unido com Cristo e vou para o céu. Mas ele traz uma esperança mais profunda, que é a esperança que a gente confessou agora, da ressurreição do corpo e da vida eterna. Que a gente possa refletir também nessa esperança do novo céu e da nova terra, da ressurreição do corpo, que Deus também prometeu de forma muito forte. E no final, no versículo 19 em diante, ele fala: enquanto estamos aqui, Deus nos deu a igreja. A igreja não no sentido micro, mas macro, no sentido de estarmos unidos com Cristo Jesus. E o versículo 22 diz: Deus colocou todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo e deu Cristo à igreja, como é o único Senhor de tudo. A igreja é o corpo de Cristo, completa Cristo, qual completa todas as coisas em todos os lugares. Essa notícia do capítulo 1 do apóstolo Paulo, impressionado por Deus e dizendo que nós estamos unidos em Cristo e fazemos parte dessa igreja, que abre as portas para o capítulo 2, no qual que eu quero me concentrar um pouco mais agora. O capítulo 2, ele começa fazendo uma pergunta. Então, agora em Cristo, como é que a gente é salvo? Como é que nós somos salvos? É uma pergunta que a gente vê várias vezes ao longo da narrativa bíblica, pessoas indo ao encontro de Jesus: como é que eu sou salvo? E nós fazemos isso também. Como é que Deus me salva? E aqui a gente tem talvez o versículo que dentro do contexto luterano talvez é mais enfatizado, que Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, que diz que pela graça de Deus vocês são salvos, não pelos esforços de vocês, é por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é resultado dos esforços de vocês, portanto ninguém pode se orgulhar de tudo. Esse é o versículo que reforça como nós somos salvos. Mas se a gente olhar toda essa estrutura, a gente vai perceber que nos versículos 1 até o versículo 3, que vida que a gente foi salvo? Uma vida sem Deus, uma vida sem Cristo, onde nós estávamos, e essa é uma palavra importante, espiritualmente mortos. Nós estávamos espiritualmente mortos. E a partir do versículo 4 temos uma palavra de graça, mas a misericórdia de Deus é muito grande. O seu amor por nós é tanto que, quando estávamos espiritualmente mortos, por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe vida. Aqui é a linguagem da ressurreição. Nós recebemos vida em Cristo Jesus. Estávamos espiritualmente mortos e em Cristo nós recebemos vida. Para quê? Que agora, unidos com Jesus, que isso não é um esforço nosso, mas é um presente. Versículo 10. Pois foi Deus quem nos fez o que somos agora, em nossa união com Cristo Jesus, e Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele havia preparado para nós. Para que a gente fizesse as boas obras, agisse em gratidão àquilo que a gente já recebeu. E agora, Paulo ele vai falar sobre algo muito profundo na realidade daquele contexto que Paulo estava vivenciando, que era a divisão entre dois povos, ou na divisão entre duas visões de mundo, que é os judeus e os não judeus, os gentios, ou seja, todos aqueles que não eram judeus, todos os outros povos. E ele fala de uma maneira muito concreta como agora, nesse corpo em Cristo, agora eles podem viver juntos, unidos, com um só corpo. Nada era mais forte do que essa relação entre esses dois povos. E aqui a gente tem alguns problemas sendo colocados por Paulo de forma muito direta. Primeiro, a circuncisão, versículo 11, versículo 12, que Paulo fala que antes vocês eram chamados de incircuncisos. Ou seja, em outras palavras, vocês não faziam parte da aliança de Deus. E talvez dizer os circuncidados, os da aliança, os judeus praticamente era a mesma coisa, pela elevada importância que se dava a isso. E uma outra palavra-chave que a gente vai ter aqui é justamente esse contexto de inimizade. A hostilidade que se tinha entre esses dois povos.
a raiva, até a gente pode colocar nessa perspectiva entre esses dois povos que se batiam. E, ironicamente, o que gerava essa inimizade, e como o próprio Paulo traz aqui em nosso texto, era a lei de Deus. A lei de Deus é que, de uma certa forma, criou esse muro e que separava os dois povos. Como assim? A lei de Deus que trouxe o muro de inimizade entre os dois povos? A lei de Deus, quando foi dada para o povo de Deus, Deus escolheu aquele pequeno povo, o menor dentre de todos, e era um presente que Deus havia dado para eles, para que eles fossem uma luz para as outras nações, para que através deles eles revelassem a misericórdia e a graça de Deus, para que as outras nações pudessem perceber a alegria ou o Deus verdadeiro. E a gente vai ver de vários salmos. Um dos salmos é o 126, que diz: quando o Senhor Deus nos trouxe de volta de Jerusalém, parecia que estávamos sonhando, como rimos e cantamos de alegria. Então as outras nações disseram: o Senhor fez grandes coisas por eles. De fato, o Senhor fez grandes coisas por nós. Então, todo o viver do povo de Israel, as leis que foram dadas, tinha esse objetivo de ser luz para as outras nações. Mas aquilo que era para ser algo que fosse para trazer a hospitalidade se tornou um motivo de hostilidade. Talvez do ponto de vista judaico, judeus e não judeus era mais forte do que os outros aspectos culturais de divisão, como escravo e livre, homem e mulher. Havia um senso entre nós e eles. O que você comia, o que você não comia, com quem você comia e com quem você não comia. Em alguns comentaristas que eu li ao longo dessa semana, alguns que eram não judeus, os gentios, zombavam dos judeus, por exemplo, do sábado, alegando: o que o judeu, na verdade, quer com o sábado é um dia preguiçoso. Ele, de fato, ele não quer trabalhar. Ele só quer ficar um dia sem fazer nada. O que os não-judeus falavam, os gentios. Ou relacionado à comida. A carne de porco era uma carne muito comum naquele contexto, disponível na época. Soava como uma conspiração com ares de superioridade social. Muitas vezes a gente não tem noção dessa relação que se tinha entre judeus e não-judeus. Mas eu não quero entrar muito a fundo nisso, porque isso é algo que, apesar de estar presente, é algo que o apóstolo Paulo estava lidando. Mas tem algo universal aqui que eu gostaria de trazer para a nossa reflexão. O que eu quero dizer é o seguinte: quando Deus confia algo para nós, algo que é bom, pode ser um dom, pode ser um talento, pode ser o fato de você ter nascido num contexto familiar, pode ser o país que você nasceu, pode ser a cidade que você nasceu, pode ser a igreja que você participa, pode ser o trabalho que você tem. Às vezes essas coisas que a gente tende a valorizar, tende a se orgulhar, às vezes a gente pode ser qualquer coisa. Isso aqui são apenas alguns exemplos. A gente eleva a tal ponto que isso acaba se tornando, justamente essas coisas boas acabam se tornando fato de divisão e hostilidade para com as outras pessoas. E digo isso que às vezes isso acontece de forma inconsciente. Vamos olhar um exemplo bíblico, Lucas 18. Talvez vocês vão se lembrar do próprio Jesus falando do fariseu que foi até a sinagoga para orar. O que ele estava dizendo ali? Graças a Deus, batendo no peito, eu não sou avarento. Graças a Deus, eu não sou imoral. Graças a Deus, eu tinha um cobrador de impostos do lado. Graças a Deus, eu não sou que nem aquelas pessoas. Ele se orgulhava de ter a lei, de ter alguns costumes, de ser moral. Graças a Deus, eu não sou que nem eles. Eu não sou que nem aquele cobrador de impostos. E às vezes, inconscientemente, a gente acaba até talvez trazendo: graças a Deus eu sou cristão, eu não sou que nem aqueles imorais que vivem ali. Graças a Deus eu nasci naquela cidade, eu nasci em São Paulo,
Graças a Deus eu sou gaúcho. E a gente tem um pouco desse orgulho, né? Graças a Deus que... Vamos trazer para o nosso arraial aqui, né? Graças a Deus eu sou luterano, porque aqui sim algumas coisas são valorizadas e lá não. Percebam que as coisas que Deus nos dá e que, pela graça de Deus, nós temos, muitas vezes são essas mesmas coisas que a gente eleva ao ponto de moralizar elas e de criar um muro de inimizade e fazer nós e eles. E isso ser o ponto para nos afastar uns dos outros. Mas qual a solução que Deus nos dá para isso? Em primeiro lugar, precisamos entender que o propósito de Deus em Cristo é por meio da igreja, como diz o capítulo 1, vai repetir aqui no capítulo 2, é unir todos os povos, porque nós todos aqui somos os não-judeus. Nós somos os outros povos. Nós somos os não-judeus também. Todos os povos do mundo, uma nova humanidade, uma nova nação. Porque pela cruz de Cristo, faz com que a gente veja o mundo que está à nossa volta de forma diferente. Por isso que é chave o versículo 13, mas agora. Antes, vocês estavam separados, mas agora, unidos com Cristo, versículo 13, vocês que estavam longe de Deus foram trazidos para perto dele, pela morte de Cristo na cruz. Pois foi Cristo quem nos trouxe a paz, tornando os judeus e os não-judeus um só povo, por meio do sacrifício do seu corpo. Ele derrubou o muro de inimizade que separava os judeus dos não-judeus. E ele acabou com a lei, que a gente falou da lei sendo aquela que divide, juntamente com os seus mandamentos e regulamentos. E dos dois povos formou um só povo, novo e unido com ele. Foi assim que ele trouxe a paz. Foi assim que ele trouxe a paz. E paz é o oposto de divisão, separação, alienação. E o que Paulo traz aqui é algo profundo. Sabe aquelas coisas que nos dividem? Aquelas coisas que nos separam? Aquelas coisas que nos alienam? Eu não sei como descrever isso em palavras, mas o que o apóstolo Paulo está falando assim, pega tudo isso, coloca na cruz de Jesus. Porque Jesus, ele pegou todas essas barreiras, todos esses muros, todas essas divisões e colocou sobre o seu corpo. Tomou sobre si a inimizade, todas as divisões, tudo aquilo que isso nos separa, colocou lá na cruz e destruiu tudo isso. Isso é muito profundo e que às vezes é difícil colocar em palavras. Mas às vezes a gente tem um pouco a tendência que sem o Evangelho, a nossa natureza, o normal é a gente dividir. O normal é a gente separar. E às vezes a nossa identidade, ela é percebida quando a gente exclui outros. Eu não sou assim, eu não sou assim, eu não sou assim. E eu construo a minha identidade pela oposição dos outros. Que acontece no nosso dia a dia. Mas o Evangelho destrói isso. Destrói. Olha o versículo 16 e 17 que a gente leu, só para relembrar. Pela morte na cruz, Cristo destruiu a inimizade que havia entre os dois povos. Por meio da cruz, ele uniu um só povo, um só corpo e os levou de volta para Deus. Versículo 17. Assim Cristo veio e anunciou a todos a boa notícia de paz. Tanto a vocês, os não-judeus, que estavam longe de Deus, como os judeus que estavam perto dele. Pessoas que estavam longe e perto. Aqui a gente entende essa metáfora do apóstolo Paulo. Quem que eram os de longe? Eram aqueles que não eram o povo de Deus, que não receberam a Torá, não tinham os profetas, não estava vinculado com todas essas profecias a respeito da vinda do Messias. E também os de perto. Quem que eram os de perto? Os judeus, que ouviram constantemente e que tinham essa promessa diante de si, diante dos seus olhos. Mas ambos os grupos viviam autocentrados, buscavam se auto-justificar e no fim estavam perdidos, porque longe de perto ambos eram pecadores e essa era a forma como Deus os via e como eles eram reconhecidos. Não havia diferença entre eles, todos estavam distantes de Deus. E o que os aproxima é Cristo. O que os une é Cristo.
que vem do batismo, da pregação do Evangelho. Isso molda tudo e destrói aquilo que, porventura, a gente coloca como barreira na nossa relação com o próximo. Vocês perceberam quantas vezes aparece essa expressão pela sua morte na cruz? Eu gosto de ter na minha Bíblia sublinhado, assim, então eu tenho bastante, ou é círculo, ou é sublinhado, ou é um X, pela morte de Cristo na cruz, é por meio de Cristo. Então a gente vai ver como isso é marcado nesse texto. A única maneira de destruir esses muros, essas divisões, é quando a gente coloca tudo isso na cruz de Jesus. Se você defende uma ideologia, A ou B, se você faz parte de uma classe social, se você tem uma educação formal maior ou menor do que o outro, nada disso é mais importante do fato de você ser filho de Deus. E nada disso pode se colocar como barreira para você conviver com seu irmão em Cristo. Primeiro, eu sou cristão. E esse talvez seja um dos aspectos mais profundos de fazer parte de um corpo de Cristo, do corpo de Cristo. Nada pode ser mais importante do que a nossa identidade de que recebemos como filhos e filhas do nosso Deus. Muito bem. Agora, como é que colocamos isso na prática? Pela cruz de Cristo, Ele nos une. Povos que viviam por séculos separados por causa de várias divisões que se tinham, Deus Ele coloca e os une. E a partir do versículo 19, como Deus nos une? E Ele usa 3 imagens para fazer a gente se aprofundar um pouco mais. Primeira imagem, nós somos cidadãos. A segunda imagem, nós somos família. E a terceira, nós somos um edifício. Eu quero pensar nessas 3 imagens, tanto no sentido vertical, nossa relação com Deus, essas 3 imagens no nosso sentido horizontal, nosso relacionamento com o próximo, e como essas 3 imagens moldam a nossa identidade. Ou seja, como cidadãos, essa é a imagem que reflete uma nação, como família, que nós fomos acolhidos dentro de Deus, e Deus é nosso Pai. E como edifício, esse é o templo que Deus nos dá e que Jesus é a pedra fundamental. Vocês vão perceber que cada uma dessas imagens ela vai se intensificando ao ponto que a gente vai avançando. Parem para pensar um pouquinho. No sentido vertical, quando a gente pensa que Deus é o Deus dessa nação, nós somos cidadãos. Antes nós vivíamos como estrangeiros, como visitantes, mas agora nós somos parte, nós somos cidadãos. E Deus é aquele que reina, que governa. A gente tem essa imagem, é uma imagem bíblica, mas ela é uma imagem que faz a gente olhar para Deus de uma forma um pouco distante. Deus é o rei que está lá. Mas ele se intensifica quando ele fala, não é só o rei, mas é seu pai. Nós fazemos parte dessa família, é nosso pai. E ele não está tão distante, mas ele está ao nosso lado, observando tudo aquilo que está acontecendo à nossa vida. Mas ele não é apenas o nosso pai, que mora ao nosso lado, mas ele vem morar dentro de nós. Que é a terceira imagem. Que é a ideia do templo, dessa imagem do templo. E agora vem uma linguagem do batismo. E quando nós batizamos, eu te batizo em nome do Deus Pai, Deus Filho e do Espírito Santo. Em outras palavras, aqui a gente poderia dizer que nós somos batizados dentro do nome do Deus Triuno. Dentro do nome de Deus Pai. Nós entramos dentro da comunhão da Trindade, a Trindade faz parte e vive dentro de nós. Percebem a intensidade de como essas imagens fazem a gente pensar na nossa relação com Deus? Agora, quando a gente pensa na nossa relação horizontal, quando a gente... Quase todos moram aqui em São Paulo. Eu sei que alguns não moram aqui em São Paulo. Mas hoje nós estamos aqui reunidos. Mas mesmo assim, todos que convivem, que estão presentes aqui em São Paulo, nós moramos muitos quilômetros de distância uns dos outros. Dificilmente a gente se surpreende quando a gente vê alguém na rua andando. Nossa, você está aqui. A gente se surpreende porque os problemas que um passa não são os problemas do outro.
As coisas que um passa não são as coisas que o outro passa. Então a vivência no nosso dia a dia, no nosso relacionamento, elas são diferentes, mesmo a gente estando na mesma cidade, né, passando pelas mesmas coisas aparentemente. Então, há uma distância muito grande entre nós. Mas agora, quando fala que nós somos a mesma família, agora nós não estamos tão distantes, né? A gente está na mesma casa, como irmãos que vivem juntos, que dividem o quarto, como casal que vivem todos os dias juntos. Ou seja, o problema de um é o problema de outro, a alegria de um é a alegria do outro. E assim vocês vão construindo com uma intimidade muito maior. E a partir de agora, o que a gente vai perceber é que, como pedra, como edifício, não há distância nenhuma. Porque vocês estão cimentados um do lado do outro. Consegue perceber isso? Como corpo de Cristo, nós estamos cimentados um ao lado do outro. Percebem que cada vez que a gente avança, é mais intencional e é mais relacional e é mais intenso essa vida em Cristo Jesus. E agora, como é que essa identidade vertical e horizontal, como é que ela nos forma? Vamos trazer esse exemplo desses três, dessa relação que a gente tem aqui. Alguns anos atrás, eu fiz intercâmbio e eu morei fora do Brasil. Eu sei que tem algumas pessoas que moram fora do Brasil, que estão nos assistindo, ou vocês já tiveram essa possibilidade. Sabe umas coisas que por pouco tempo, mas uma coisa que me chamava muita atenção, é que quando eu ia no mercado e passava alguém falando português, eu olhava e aquela era a pessoa, amiga de infância. Eu conversava sobre tudo com essa pessoa que eu nunca vi na minha vida antes. E a gente resgatava como é bom viver no Brasil, que faltava isso, faltava aquilo, nós não temos isso. Então tem essa experiência do Brasil, como o Brasil é bom, essa identidade que somos brasileiros, ouvir a nossa língua materna, isso traz uma identidade. Mas ela não é tão profunda como a identidade familiar. Percebem que a identidade familiar é muito mais profunda. Que eu posso estar morando em outro país, e não perto da minha família, mas a minha formação familiar, quem são meus pais, quem são os meus irmãos, quem são meus avós, como isso influenciou no meu crescimento, na minha vida, isso é muito mais profundo do que eu ser brasileiro. É muito mais profundo. Agora que a metáfora ela fica pesada, porque ela diz agora vocês são pedra. O que está falando nesse sentido? Vocês são pedra, que são cimentados um do lado do outro. Em outras palavras, vocês são um templo que Deus preparou. E isso é muito mais importante do que qualquer outra influência que nós temos ao longo da nossa vida. Ou seja, a força maior de todas é o Evangelho de Jesus. Porque se o Evangelho tocou o seu coração, isso é mais forte do que as influências culturais que você tem. Nós temos duas amigas que são da Colômbia, né, que estão aqui junto conosco. Nós somos brasileiros. Tem gente que está aqui, mora na Inglaterra. Nada disso importa. Porque é muito mais forte o fato de nós sermos irmãos em Cristo. É muito mais forte se o Evangelho já tocou o nosso coração pelo batismo e pela pregação da Palavra de Deus. Será muito mais transformador do que mesmo o contexto familiar que a gente tem. Não há nada mais poderoso do que o Evangelho de Jesus, porque Ele é a fundamental que sustenta todas as coisas. Mas e se houver divergências de opiniões, de pensamentos, em relação à nossa vida aqui neste mundo? Você vai chegar junto com o seu irmão, vai olhar essas divergências, vai colocar diante da cruz de Jesus e vai perguntar: será que isso realmente vale a gente brigar a tal ponto de nos afastar como irmãos em Cristo? E a pergunta sempre vai ser: a cruz de Cristo nos une. Porque não vai ter nada mais valioso, mais importante do que Jesus ter morrido por você na cruz. De ter te resgatado das trevas, ter te dado vida
para viver nessa nova vida em Cristo Jesus. Não há nada, não há família, não há culturalmente questões culturais e ideológicas, nada é mais valioso do que a cruz de Cristo nas nossas vidas e corações. Se você brigou com um irmão por causa de uma questão política, coloca isso na cruz de Jesus. Se você tem alguma situação que te marcou, coloca na cruz de Jesus. Nada é mais importante do que isso. Porque a cruz de Cristo nos une. É tão profundo que molda a nossa forma de ser e viver. E não se resume a essa hora que a gente tem aqui nos nossos domingos, mas impacta toda a nossa vida em todos os nossos momentos. Em Cristo, como termina o versículo 22. Assim vocês também, unidos em Cristo, estão sendo construídos junto com os outros para se tornarem uma casa onde Deus vive por meio do Espírito Santo. Somos agora cimentados um do lado do outro, com Cristo sendo o fundamento que sustenta e une todas as coisas, um templo dedicado ao Senhor. Enquanto que vivermos, aguardamos ansiosamente essa esperança do retorno do nosso Salvador e vivemos com Ele novo céu e nova terra. Mas enquanto aqui estamos unidos em Cristo, nesse corpo que é a igreja, e todas as coisas que nos dividem ou podem nos dividir, coloque na cruz de Jesus, porque ali Ele destruiu toda a inimizade. Amém.